Então, começando aqui a entrevista com o Felipe Winston. Estamos a 19 de agosto de 2019. O Felipe, conta aí um pouquinho, quem é Felipe? Tá certo. Felipe é um engenheiro que trabalhou na empresa da família durante 7 anos, que em 2003 montou uma empresa na área médica, consegui fazer crescer bastante essa empresa. Em 2012 nós reestruturamos a empresa e conseguimos vender essa empresa para uma empresa multinacional listada na Nasdaq em 2016. E hoje eu mudei a minha vida totalmente e estou realmente caminhando mais para a área de mentoria e infoproduto. Empresa de quê, Winston? A empresa que eu vendi era uma empresa na área médica, revendendo equipamentos e implantes para cirurgia, de coluna, ortopedia, e realmente um mercado que pouca gente conhece, mas que muita gente precisa. Como foi esse processo? Você planejou essa venda? Em algum momento você disse, pô, vamos montar minha empresa, pegar o registro e tudo mais, para a gente poder vender? Ou foi uma coisa que apareceu e você estava preparado? Perfeito. Ao montar a empresa em 2003, eu era um mero subdistribuidor, então não existia esse plano. Em 2006, eu comecei a ver que eu precisava crescer e deixar de ser só Rio de Janeiro e passar a ser Brasil. E aí eu criei um planejamento estratégico em 2007 para flipar e trazer marcas fortes para o Brasil. Conseguimos em um ano executá-lo. Veio a crise do final de 2008 que me assustou, mas graças a Deus o Brasil navegou e o negócio navegou e aí nós tomamos uma outra dimensão. Naquele momento, já em 2008, muitos fundos nos procuraram e ali foi o primeiro grande aprendizado. O feedback foi, nós não estávamos preparados para ser comprados. Por quê? Primeiro, nós tínhamos uma estrutura muito comum no Brasil, e eu não vou falar agora no momento com a nova lei trabalhista, mas vamos voltar para 2008, minha equipe comercial era PJ. E aí o passivo trabalhista já impedia a venda. Eu não tinha os indicadores ainda bem formatados. E eu não tinha um programa forte de compliance dentro da empresa. Esses 3 pilares fez com que o advisor falasse, volta para casa e pelo menos mais 5 anos para ajeitar. Quer dizer, tem que fazer tudo by the book, tem que ter tudo arrumadinho, porque o comprador não gosta de risco, né? Se você, ou até paga, se tiver um passivo trabalhista, mas ele vai reduzir o valor da empresa muito mais do que o que você pagaria na diferença se tivesse tudo arrumadinho certinho, né? Perfeito, Cláudia. A informação é exatamente essa. Ele paga, só que muitas vezes ele desconta mais do que você vai receber. E não vale a pena. Isso quando ele quer comprar. Nesse processo de compra, quando você finalmente arrumou a casa e conseguiu um comprador, como é que foi o processo de compra? Desde o momento do início do namoro até o... Vamos lá, o início do namoro propriamente dito ocorreu em 2012. Eu fui visitado no meu primeiro ano do OPM em Harvard. Brasil bombando, negócio bombando. Eles colocaram a Ernst Young para fazer o valuation. Nós chegamos ao acordo, só que o comprador, o business dele dentro do meu representava só 45%. Eu falei, estou de acordo, mas você me paga pelo menos 2 vezes isso. Ele falou, não, só te pago o referente ao meu business. E ali talvez foi um grande movimento. Eu falei, não, então eu não vou vender minha empresa. Aí foi diferente. Em 2012 nós já estávamos preparados para ser comprado, mas eu não queria vender pela metade do valor. E nós assinamos um acordo que 2 anos depois eu já teria separado a empresa em 2 e nós voltaríamos a conversar. Então, primeiro foi só uma paquera. 2 anos depois, o que foi muito bom, porque o Brasil já não estava na mesma posição, mas nós tínhamos um contrato. Então, meados de 2014, eles voltaram à mesa, mas aí é bom deixar esse recado. A gente acha que é fácil. E aí começou um processo de 9 meses de due diligence. Que não é... Aí eu não sei nem se eu posso chamar de namoro ou não. Porque imagina você ter... Foram 6 meses, quando nós acordamos tudo, foi para o board em San Diego, e isso final de 2015, e o board falou, o Brasil está vivendo um período muito conturbado, volta lá, porque eu quero ter certeza. Imagina depois de 6 meses sendo vasculhado, a empresa voltar e falar, cara, eu tenho que ficar aqui mais 3 meses vasculhando. Então, foi um processo onde perdi bastante cabelo. 2 vezes no meio eles ameaçaram desistir. Então esse foi o processo de namoro. 9 meses, nós conseguimos fechar o acordo e vendemos a empresa em março de 2016. Imagina que você está falando com alguém nessa situação. O cara tem uma empresa, a empresa já está arrumada e teve uma
Ele teve uma consultoria, então o que era PJ virou CLT, o que era sonegado passou a ser pago, enfim. O cara arrumou a casa e aí finalmente chega um comprador e faz esse processo. Qual é a recomendação que você daria para o cara? Para ele não ter que viver esses 9 meses de parto aí. Perfeito. Não sei se vai ser possível evitar, mas você consegue minimizar a dor. Isso. Primeiro, se possível, traga alguém para te orientar para não ser pessoal, tá? Porque nós latinos, nós tomamos como pessoal e a briga é feia. No meu processo, véspera do meu aniversário, 11h30 da noite, porque eles estavam em San Diego, 11h30 no Brasil, eu tive uma discussão que o final da ligação foi: não falo mais com vocês, se o Brasil está tão ruim e você quer mudar o valuation, não venha, e a partir desse momento você não vai falar mais comigo, vai falar com o terceiro. E a resposta foi: então a partir desse momento a gente está fora, e desligaram na minha cara. Então foi uma semana de sofrimento, a minha esposa falou: você é louco, você jogou tudo a perder, mas uma semana depois eu recebi uma ligação perguntando se eu estava mais calmo e se eu iria continuar conversando. E obviamente eu continuei conversando. Então, primeira dica, se possível, coloque um terceiro. A segunda dica, que foi a que eu já falei, tente ao máximo não envolver a tua empresa como um todo para a sua operação continuar rodando, porque assim como ocorreu conosco em 2008, eles não quiseram nos comprar, em 2012 nós não aceitamos ser comprados, a empresa pode sair do rumo, porque os processos são longos. O pessoal fala 9 meses, eu falo, mas eu já escutei pessoas com um tempo mais longo do que esses 9 meses. Então, tente manter a sua equipe focada. E por último, eu sempre gosto de dar 3 dicas, não aceite demais também. Eu acho que você não pode também, chega uma hora que você tem que falar, cara, é isso aqui, se tá bom a gente segue, se tá ruim a gente para por aqui. Porque, principalmente no meu caso, o americano, chegou um momento que no meu contrato eu tinha que ficar 2 anos como presidente no Brasil, eu falei, cara, como é que eu vou conviver com esses caras se a gente tá brigando? Mas o americano é diferente. No dia 1, ele apaga tudo, mas nós não. Então fica ainda aquela dor da briga, entendeu? Então realmente se prepare e não leve pro pessoal. Então essa seria a terceira dica. Armadilhas, Felipe, coisas que você achou que estava fazendo certo, mas fez errado. Hoje você faria diferente. Boa. Encontrou alguma? Olha, como no meu caso deu certo, as armadilhas foram poucas. Agora, uma armadilha que ocorre se possível, chega uma hora para de escutar terceiros. Porque o que mais ocorre é pessoas, você está vendendo muito barato, você está fazendo errado, então você fica será que eu estou errado? Será que eu estou largando dinheiro na mesa? E eu costumo dizer, e nós que somos de negócio, eu não quero destruir a teoria, mas a verdade é que o valor justo é o que você aceita vender e que o outro aceita pagar. Não adianta você começar a escutar, valia muito mais, mas se o outro lado não pagar, não vale, entendeu? Então realmente chega uma hora que você tem que se isolar, entender o que é bom para você, parar de escutar, podia ser melhor ou podia ser pior, e seguir. E graças a Deus eu consegui fazer isso. E eu digo, lá se vão 3 anos da venda e não teve um dia que eu acordei arrependido. Que eu acordei falando, podia ter vendido por mais ou menos. Aquilo era o que eu achei que era justo e que o comprador achou que era justo. Ele comprou, ficou com toda a minha estrutura. Eu leio os reportes, pela nossa curiosidade, trimestral para a Bolsa, e foi um ótimo negócio. Eu não fico chateado ao ouvir que foi um ótimo negócio. Eu acho que negócio bom é o que é bom para os 2 lados. Então, eu não entendo. Muita gente fala, se foi um ótimo negócio, eles podiam ter pago mais. Não caia nessa armadilha. Entenda o que você quer e toque a sua vida. Bom, vamos falar um pouquinho da fase 2. Quer dizer, como é que ficou a tua vida depois da venda? Tá, isso eu acho que eu tenho bastante conselho, vou tentar ser o mais curto. Todo mundo me pergunta o que é melhor. No meu caso, mais uma vez, pessoal, claro que o dinheiro é bom, claro que o tempo a mais é muito bom, mas a minha resposta, sendo muito sincero, eu tive o que poucos puderam ter, que é aos 41 anos poder recuperar o tempo com as minhas 3 filhas pequenas. Então isso é impagável. Eu passei 1 ano sabático fazendo homework com as minhas filhas. Nessa nossa mudança, nós decidimos mudar para Orlando. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação a trabalho, acho que todo mundo passa por isso. O primeiro ano você não quer ouvir falar do seu mercado, até o momento que você percebe que é nele que você é conhecido e você tem conhecimento. Então, 1 ano depois eu comecei a cogitar de novo o meu mercado. Tenho projetos e criei 5 regras
Para mim, eu não quero nesse momento voltar a ser nesse momento CEO de nada, eu quero ter esse tempo. Para não ser CEO, eu quero ter projetos. Eu nunca tive sócio, eu aprendi a ter sócio, porque eu acredito que, principalmente para negócios pequenos, o CEO tem que ter a dor de dono. Eu não quero colocar em risco a situação financeira que eu pude chegar, mas as duas regras mais importantes que eu criei são pessoais, e não me entendam mal, eu tenho que olhar mais para o give back, e o give back não é só doar dinheiro, muitas vezes é doar o seu conhecimento e o seu tempo, e eu quero fazer só o que me dá paixão. Então eu realmente hoje tenho a escolha, e isso é sensacional, você no meio da vida poder escolher só fazer o que te dá paixão. Então um dos projetos que eu estou levando muito para frente é o projeto de mentoria na área de estratégia, que foi um modelo que eu desenvolvi no primeiro ano meu de Harvard, que implantei na minha empresa e deu muito certo, que vem nesses 2 anos dando essa mentoria em empresas e tem dado certo. E nesse momento agora eu estou numa outra transição, que é como escalar essa mentoria, porque eu estou começando a ficar limitado de tempo. E aí eu vou levá-la para um infoproduto, que eu acredito realmente que é o futuro. Eu não era essa pessoa, minha empresa não tinha nada com infoproduto, mas hoje, depois de 8 meses estudando isso, eu não consigo olhar nada sem pelo menos tentar entender como colocar no mercado digital. Eu acho que não tem outra saída. Já tem nome, já tem página, se alguém quiser te achar... Ainda, esse projeto, que é o Estratégia Win, ele está sendo lançado, tá? Existe um projeto, como eu falei, do Give Back, que se chama Brasilfobia, mas é um projeto realmente para orientar pessoas que queiram sair do país, mas é um projeto, muita gente diz, você aconselha? Não, eu não aconselho, pelo contrário. O meu slogan é que é um mito o que tudo é bom lá fora e tudo é ruim aqui dentro. Pelo contrário, tá? Então muita gente me pergunta, você é doido? Você está lá fora? 99% dos meus investimentos hoje e do que eu estou olhando é Brasil. E aí é claro que o infoproduto muda um pouco, que te joga no mundo todo. Por isso, por acreditar ainda muito no Brasil, é que eu estou indo para o infoproduto, porque eu vou poder fazer estando mais tempo lá fora e vou ter uma abrangência maior. Mas a minha dica para todos que me perguntam é: vejo um período de muitas oportunidades no Brasil. Costumo dizer uma coisa que eu tomo muito cuidado. Eu falo que nós estamos vivendo o melhor momento de todos os tempos. Eu não vou esquecer da crise, eu não vou esquecer dos problemas, mas se nós estivéssemos aqui, Cláudio, há 5 anos falando o que estaria acontecendo, essas mudanças no Brasil, você falaria, pô, nós estamos loucos. Então muita coisa está mudando e nós brasileiros temos que perceber isso. Agora, não é tão rápido quanto a gente queria, mas está mudando muito. E eu realmente vejo como grande oportunidade e com bons olhos o futuro do nosso país. Uma recomendação final aí para quem está nos ouvindo. Se o cara tem uma empresa, está pensando em arrumar a empresa para eventualmente poder vender, quer dizer, transformá-la num bem vendável. Uma última recomendação aqui para a galera. Organize a sua empresa. Muita gente fala, se eu organizar eu vou perder margem? No início sim. Se eu organizar eu vou perder agilidade? No início sim. Mas você só tem um negócio a partir do momento que ele muda de estágio. É a partir daquele momento onde o negócio não depende mais de você. Crie indicadores. Saia da operação. Para nós, empreendedores, fundadores, isso é muito duro, tá? Talvez mais duro do que a venda é o momento que você ainda tem a empresa e você não manda mais. Então, esse aí... Mas se prepare, porque você também só vai ir para o outro estágio a hora que o comprador entender que você não é mais a peça fundamental. E aí isso dói mais do que o momento que você vende, Cláudio. Essa é uma dor que você é dono, mas não manda mais. Isso aí. Mas faz parte do crescimento. Normalmente é uns 2 anos que você tem que ficar lá de executivo. Exatamente. Dizendo sim senhor para o novo dono. Dizendo sim senhor e não sendo mais dono. É isso aí. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. Então, eu te desejo sucesso aí na nova empreitada. Obrigado, conte comigo.